O escritor não diz que ele não orava, mas o escritor omite, pelo menos não mostra que ele está orando. E isso me chama a atenção. Muitas das vezes, quando a Bíblia não fala algo, fique alerta, ela quer dizer alguma coisa. E eu percebi isso no texto. E eu disse, meu Deus, Saul não está orando, mas Saul tenta consultar a Deus. E na tentativa da consulta, ele pede para trazer a arca de Deus. Ele pede para que o sacerdote venha com um tumim. E ele vem fazer consulta ao Senhor. No momento da consulta, Deus começa a agir. Dá um alvoroço no arraial, os filhos começam a correr. E o que é que Saul faz? Saul faz assim no versículo 19, a parte B. Retira a tua mão. Ele pede para que o sacerdote pare de consultar. Parece normal, mas não é. Parece simples, mas não é. É errado. Olhe, meus irmãos, ele toma atitude, abandona a oração e parte para a ação, desprezando a consulta a Deus. Desprezando a consulta. E nós somos tentados a isso. Nós somos tentados, na hora da circunstância, desprezar a consulta a Deus. Somos tentados a tomar as nossas próprias decisões. Em vez de depender de Deus, eu sou tentado, muitas vezes, a tomar as minhas atitudes. A tomar a minha ação. Mas isso é muito ruim. Meus irmãos, isso é horrível. Meus irmãos, isso é um abismo sem fim. Depois você vai ver que isso leva Saul a um caminho sem volta, e é mesmo. Aquele homem amoroso, aquele rei que cuidava dos outros, agora ele se transforma, porque ele não consegue depender de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Olha que a Bíblia, aqui você não está falando de ninguém, aqui a Bíblia está citando de Saul e o que ele se torna. Já viu você estar orando e abandonar a oração para tomar atitude? Você não seguir mais para a oração para tomar atitude, agir sem a direção de Deus, se comportar sem a direção de Deus. E olha, ele chama a arca de Deus, que é algo santíssimo, e faz consulta a Deus. E na hora que o sacerdote está consultando, ele diz, tira a tua mão daí, para de consultar. Poxa, eu estou debaixo da direção de Deus ou não estou debaixo da direção de Deus? Eu estou debaixo da mão potente de Deus ou estou debaixo da minha própria autoridade, me regindo com minha própria vontade? E isso me chamou a atenção. Observe, meus irmãos, que Saul não deixou de agir, deixou de porque aquele alvoroço, quem estava fazendo era Deus. Observe, meus irmãos, ainda, se você continuar acompanhando comigo, versículo número 20. Observe comigo o que diz o texto. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram a peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Você entendeu? Olha o que o texto está dizendo. Saul vai orar, escuta bem, Saul vai orar, e na oração chama a arca do concerto, estou falando devagar para você entender, e na hora que o sacerdote está orando, consultando Deus, tem um alvoroço no arraial, Deus começa a agir no arraial, os inimigos começam a fugir, aí o que ele faz? Tira a tua mão daí, não ora mais não precisa mais consultar. Chega. Sabe o que acontece quando ele vai à peleja? A peleja já está resolvida. Porque a Bíblia diz que os inimigos filisteus começaram a se matar uns aos outros. Os próprios inimigos começaram a se embaraçar e matar uns aos outros. E a guerra já estava resolvida. A guerra estava resolvida. Mas aqui há um contraponto. Aqui tem algo que aconteceu, que na hora, quando eu estava analisando o texto, o Espírito Santo me fez ter um freio. Para aí. E eu parei. E o Espírito Santo, pela palavra, ele me disse, o que aqui? O que ele me disse? O coração do rei era um,
o coração de Deus era outro. Por quê? Por quê? Ó, entende. O rei estava consultando a Deus, mas Deus já estava operando. O certo é eu orar a Deus, Deus falar comigo e ele operar. Mas no texto não está assim. No texto está dizendo, Saul vai orar a Deus, quando tem um alvoroço no arraial, Saul tira a mão e Deus, por conta própria, já estava resolvendo. O que isso quer dizer, irmãos? Que o rei não estava em sintonia com Deus. O rei não estava. Quando o rei chega lá, os soldados estão se matando. Perda de sintonia. Meus irmãos, Deus estava operando e o rei, sem saber que Deus estava operando. Quem entendeu, diga amém. Muitas das vezes, nós perdemos a sintonia com Deus se nós não tivermos cuidado. Perdemos a sintonia, perdemos a direção. Quando eu vou pensar em fazer, Deus já tem feito. Então eu preciso andar em sintonia com o coração de Deus, irmãos. Crente anda em sintonia. A Bíblia diz que Deus revela as coisas aos seus servos, aos seus profetas. Mas Saul já estava perdendo a sintonia. E a gente vai vendo isso ao longo do caminho, que Saul não consegue alcançar a sintonia mais. E eu percebo isso, lendo a palavra, eu consigo perceber que ele ao longo do tempo, a sintonia vai perdendo, até Deus cortar o contato completo. Muitas das vezes é assim, Deus fala, e a gente continua insistindo na inconsistência. Chega um tempo que Deus não fala mais. Chega um tempo que Deus vai tomar outras atitudes. E observe que aqui, ele vê a peleja acontecendo, Deus agindo, mas ele já tinha desprezado a oração. Deus poderia ter dito a ele na hora, se ele continuasse com a mão estendida lá. Deus tinha dito a Saul, Saul, eu vou começar a operar no meio dos filisteus. Mas não, ele para de orar, manda o sacerdote para a oração e vai desesperado para a guerra, como se a guerra dependesse dele. A guerra não depende de Saul, irmãos. A vitória do povo de Deus está na mão do Senhor. A tua vitória está na mão de Deus. Não é eu agindo. Pode vir para cá, irmã. Não é agindo. Não adianta eu querer forçar a porta. Não adianta eu querer me apressar. O bom é depender da orientação de Deus. O bom é depender de Deus. E nós vemos que Jonatas faz isso. Jonatas depende de Deus. Então nesta noite Deus está dizendo, não abandone o caminho da oração. Seja insistente, não seja inconsistente. Se Deus começou a agir, continue orando, porque Deus vai te dar vitória através do teu clamor. Então continua buscando a Deus. A porta está aberta, a mão de Deus está estendida. Lembre-se de Moisés, que quando Moisés tinha as mãos levantadas, Deus estava dando vitória. Então não sejamos inconstantes. Se você sabe que o caminho é o caminho da oração, pode pegar esse caminho, que Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Nós observamos aqui em 1 Samuel, capítulo número 14, versículo de número 23. Olha o que o texto diz. Olha lá, observa. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Avém. O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos voltar aqui para os irmãos entender o texto. Ora, ele estava orando, mandou parar. Aí Saul vai para a batalha. Quando chega lá, Deus já tem resolvido. E o escritor, a 1 Samuel, deixa bem claro, Deus já tinha dado vitória ao povo de Israel. A vitória não veio pela mão de Saul. A vitória não vem pela força de Saul. A vitória vem pela mão de Deus, irmãos. Saul, ele não aceita isso. Nós vamos ver ao longo do caminho. Ele não entende, ele não consegue compreender. Ele vai por um caminho tão terrível de obscuridade,
espiritual, nem pela força, não, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Escute, aprenda a depender de Deus. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Deus está te ensinando. Aleluia. Deus está dizendo assim: eu estou te ensinando. Depende de mim. Confie em mim. Não seja inconstante. Não se desespere. Não se deixe levar pelo barulho. Não se deixe levar pelo tumulto. Não se deixe levar pelas coisas que estão acontecendo. Fita os olhos em mim. Eu vou te dar vitória. Aleluia. Se Deus está te garantindo através desse culto de doutrina que é contigo, e Deus está te prevenindo, não seja inconstante agora. Não volte atrás agora. Continue avançando. Continue me buscando. Continue orando. Continua dependendo de mim. A vitória é certa em nome de Jesus. E nós vemos que Deus aqui deu a vitória, e o rei não sabia. Como é que é isso? Eu disse: espera aí, eu estou lendo o texto, eu percebo que Saul age de uma forma e Deus age de outra. Poxa, o certo é os dois andarem juntos. Mas o que está acontecendo? Deus age de uma forma e Saul com outro comportamento. O que está acontecendo aqui? 1 Samuel capítulo 14, versículo 24. Abra sua Bíblia e vamos conferir. Vamos olhar a luz da palavra de Deus. Olha o que diz o texto. E estando os homens já exaustos naquele dia, porquanto Saul os conjurara o povo, dizendo: maldito homem que comer do pão até a tarde, para que me vingue dos meus inimigos. Irmãos, o que o texto diz em 1 Samuel capítulo 14, versículo 23, diz que já tinha dado vitória a Israel, mas parece que Saul não estava satisfeito. Saul pega, toma de sua autoridade e diz: Deus deu vitória, mas a gente vai correr atrás deles agora. Vamos correr atrás deles agora. Por que ele faz? Maldito que comer pão. Porque se eles parassem para comer pão, ia perder tempo de alcançar os inimigos. Se eles parassem para comer pão, não ia dar tempo. Era uma estratégia dele, realmente era uma estratégia. Se ninguém parar, dá tempo de alcançar. Só que isso, irmão, durante o dia todo, pelo amor de Deus, ele sacrifica o exército e faz uma jura, uma conjuração, e amaldiçoa: quem comer pão será maldito até a tarde. Ninguém pode comer, ninguém pode se alimentar. Veja que situação, irmão. Aí eu me pergunto, aonde está o coração do rei? Porque Deus já tinha dado vitória, e ele insiste num caminho. O problema não era mais Deus, o problema era Saul. O problema é que o Saul começou a ficar orgulhoso. A inconsistência leva ao orgulho. Ele ficou tão inconsistente com Deus, que não era mais por Deus, era por ele. Ele disse: tem que me vingar, vocês têm que me vingar, vamos caçá-lo. Mas, meus irmãos, isso mostra que Saul não tinha estratégia. Isso mostra que Saul pensava nele. Isso mostra que Saul não dependia de Deus. Isso mostra que Saul não tinha contato com Deus. O contato estava cortado. Aí nós vemos aqui a dissonância da dependência do rei. Vemos uma inconstância no relacionamento do rei com Deus, e uma dissonância na ação do rei e a ação divina. Era Deus agindo de um lado e Saul se atropelando por outro. Nesta noite Deus está nos dizendo: dependa de mim. Não se deixe levar por ansiedade. Não se deixe levar pela pressa. Não se deixe levar pelo descontrole, nem pela circunstância. Deus, ele pede calma e dependência e confiança nele. A confiança em Deus faz toda a diferença aqui. E você vai ver ao longo do tempo. Mas ele sacrifica todo mundo
todo o exército. E isso me chamou a atenção. E vemos a inconsistência tornar-se vemos a inconsistência tornar-se uma dissonância de Saul. Ou seja, de uma forma Deus agia, Saul agia de outra, e a gente percebe que Saul não tinha mais contato com Deus. 1 Samuel capítulo 14, versículo 36. Abra sua Bíblia. 14 e 36. Olha o que o texto diz. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo o que parecer aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Você percebeu? Eu acho que, diante disso, os irmãos já estão percebendo na leitura bíblica. O que foi que Saul disse? Vamos perseguir os inimigos. Vamos matá-los durante toda a noite. Você percebe que tem um erro? Qual é o erro de Saul aí? Qual é o erro, irmão? Ele não consulta a Deus. Ele diz: vamos fazer. Vamos. E o povo diz: faze conforme o Senhor está dizendo. Aí o sumo sacerdote percebe o erro. E ele diz: não. O texto diz: porém, o sumo sacerdote disse: vamos consultar a Deus primeiro. Você está entendendo? Agora os irmãos estão entendendo o que está acontecendo aqui. Eu fui lendo, olha, irmãos, isso fica muito nas entrelinhas. Você vai lendo com cautela, com cuidado, e vai percebendo que algo está crescendo. Algo vai tomando uma proporção diferente. Algo vai tomando uma proporção diferente, irmãos. Porque imagina, ele começou, sabe, a agir antes e consultar Deus depois. Não é assim. E chega um momento que ele se sente tão rei e diz assim: oxe, eu vou agir agora. O sumo sacerdote: peraí, esse governo ainda é de Deus. Você não pode partir para a guerra, Saul, sem orar. Para orar. Mas logo no começo, quando ele estava orando, o que ele fez com o sacerdote? Tira a tua mão da oração daí. Não precisa consultar a Deus. Você percebe? Parece, irmão, uma coisa assim. Parece uma coisa corriqueira. Tem nada demais, pastor. O quê, irmão? Depois você vai ver as coisas acontecer. E muitas das vezes, parece que deixar de orar é uma coisa simples. Parece que deixar de consultar a Deus é uma... não, depois eu consulto. Tenhamos cuidado, irmãos. Nós precisamos, você ainda é crente, você é salvo, você é lavado no sangue de Jesus, você depende de Deus. Olhe, quer seja num trabalho, você depende de Deus, na sua família você depende de Deus, e os seus filhos dependem de Deus, as coisas na sua vida, está tudo no controle de Deus. Não saia do centro da direção de Deus. Deixe o costume de orar nunca. Não deixe o hábito de buscar a Deus. Deus se agrada na tua conduta. Deus se agrada quando você diz: eu vou consultar Deus primeiro. Eu vou orar a Deus primeiro. Primeiro eu vou falar com Deus. Depois eu vou agir. Glória a Deus. Esse princípio não negocie nunca. Escuta, igreja do Senhor. Igreja amada. Aleluia. Não negocie esse princípio. Sempre consulte a Deus. Sempre. E Deus gosta quando a gente consulta Ele. Aleluia. Deus gosta quando nós dependemos dEle. E como é glorioso, meus irmãos, sermos filhos obedientes a Deus em depender. Porque essa dependência demonstra obediência. Sabia? Depender de Deus. Não é ficar esperando cair do céu. Não é isso que eu quero dizer. Depender de Deus é ser filho obediente. Amém? E a gente vai ver isso no texto sagrado. Abra sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 14, versículo 37.
Culto de doutrina é assim mesmo. A gente lê a palavra, amém, meus irmãos? Não tem sentido. Não tem sentido a falta da leitura da palavra. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 37. E olha o que o texto diz. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel. Porém, naquele dia, não lhe respondeu. Opa, de novo. Agora ele consulta. Deus responde? Não. Você está entendendo? Está dando desencontro aí. Está havendo um desencontro. Em nenhum momento Saul se incomoda, irmão. Em nenhum momento o texto não diz: Deus, por que tu estás em silêncio? Por que, Senhor? Ele não faz como Davi, que buscava a Deus, a resposta de Deus. E por que Deus não estava respondendo? Mas Deus não estava respondendo, porque Deus já sabia que ele era inconstante, inconsistente. Deus sabia, irmãos, que o coração de Saul estava se transformando. Aí, era aquela coisa, né? Na hora que é para consultar a Deus, ele, não precisa não. Aí, na hora que ele precisa, aí Deus diz também: não vou responder não. Eu não vou responder não. Você só me busca quando você quer. Você só me busca. Né? É complicado, né, irmão? É complicado. Sabe o que é isso, irmão? É aquele crente que só deixa para orar quando o mundo desaba. Aí o camarada se atropela, a pessoa se atrapalha todinho, aí na última hora, vou buscar a Deus. É mais difícil. Deus é misericordioso para atender, mas é mais difícil. Não é bom buscar antes, não é bom consultar antes, faz antes isso, busca antes. Louvado seja o nome de Jesus. Aí tem gente que muitas vezes vai viajar, toma uma viagem, não consulta. Vai mudar de trabalho. Até numa mudança do emprego. Até numa mudança para outra cidade, irmãos. É verdade. Até numa formação que você vai fazer. Me direciona aqui, Deus, me direciona. Até no casamento, os jovens chegando aqui. É bom orar, irmãos. Oração. É verdade. Vai casar, os solteiros tem que pedir direção a Deus. Vai comprar um imóvel, pede direção a Deus. Vai fazer uma compra de algo, ora a Deus. Os irmãos estão entendendo, amém? Amém? É importante orarmos, consultar a Deus, para depois, quando a coisa acontecer, eu não ficar, Deus, e o silêncio parar no ar. Mas observe aqui, vamos combinar. Versículo número 39 do capítulo 14 de 1 Samuel. Olha o que o texto diz. Porque vive o Senhor, que Saul... Aí a Bíblia diz que Saul quis matar Jonatas. Saul quis matar Jonatas. Irmãos, eu te pergunto. Ele fez uma jura. E ele tentou matar o seu próprio filho. Quer ver o exemplo? 1 Samuel, capítulo 14, versículo 45. 14, 45 de 1 Samuel. Olha o que o texto diz. Porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal se suceda. O povo não deixou o rei matar o filho. Aí eu te faço uma pergunta. Era uma lei que Jonatas não infracionou nenhuma lei de Israel. Eu vou repetir para ver se você entende. Jonatas não quebrou nenhuma lei de Israel. Era um homem justo. Ele só comeu porque estava com fome e não sabia da conjuração. Mas Saul estava tão tomado de algo irreal que, por causa de uma coisa simples como essa, queria matar o próprio filho.
Você percebe aí, irmão, o grau disso? Como é que eu quero matar o meu filho, que está me ajudando, por uma coisa que não é lei, por uma coisa que Deus não mandou, que Deus não mandou fazer, mas era porque era o meu desejo, é porque eu sou rei. Mas quando Deus deu uma ordem para ele fazer, que era uma lei, Saul quebrou e não foi punido. Aí eu percebo, Saul demonstra rigor extremo para preservar uma palavra que ele mesmo pronunciou, mas não demonstra flexibilidade diante de uma palavra que recebeu de Deus. Quer dizer, ele se mantém duro, porque para ele, porque era a palavra dele, mas quando foi a palavra de Deus, ele não levou em conta. E você vai ver isso depois. Deus vai dar outra ordem a ele, e ele não vai levar em conta a orientação de Deus. Ele quebranta a lei de Deus, quebranta a orientação do Senhor. Sabe qual é o nome disso? Pragmatismo. Os fins justificam os meios. Quando eu acho que a palavra de Deus não tem mais peso sobre mim, quando eu interpreto a palavra de Deus à minha maneira, quando eu acho que eu posso fazer do jeito que eu penso em fazer, e não é desse jeito, meus irmãos, tem tanta coisa que a gente tem que ter cuidado para não ferir ao Espírito Santo. É aquela coisa, irmãos, engolir um camelo inteiro e se engasgar com o mosquito. Era o que estava acontecendo com Saul, ao ponto de, não era uma lei sacrificar o filho, ele queria sacrificar o filho por uma coisa que ele criou, e isso é improcedente. Então vemos, meus irmãos, que essa inconstância em Saul vai corrompendo ele aos poucos. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 1. Olha o que o texto diz. Então disse Saul a Samuel: enviou-me ao Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Mais uma vez, Deus envia Samuel para dar uma ordem a Saul. Mas observe como Deus fala. Então disse Samuel a Saul: enviou-me ao Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Ele está dizendo, Saul, foi Deus que te constituiu rei sobre a casa de Israel. Aí ele diz, sobre Israel, ouve, pois, agora. A palavra ouve significa shemai, ou shema, significa ouve e obedece. Pratica o que eu estou te mandando fazer. Escuta e cumpre o que eu estou te mandando, porque eu sou o Senhor teu Deus, e foi eu que te constituí rei. Eu percebo que o tom da conversa de Deus com Saul, eu estou conversando contigo mais uma vez. Foi eu que te botei nesse reinado. Foi eu que te botei essa coroa na cabeça. Eu te ungi como meu servo. Agora obedece. Você está entendendo? Que Deus aqui, meus irmãos, essa aqui é uma narrativa histórica. Eu estou citando a história. E você vai entendendo à luz da palavra. Deus chega e diz, escuta. Meus irmãos, usar o shemai aqui, quando Deus diz, me ouve, Deus não está pedindo só para escutar o som. Deus está dizendo assim, me obedece, me obedece, me obedece, me obedece. Me obedece. Aí ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei de que fez Amaleque a Israel, como que se lhe opôs a mim, quando subia do Egito. Deus pede a Saul uma missão, e uma missão importantíssima na história de Israel, que Deus destrua Amaleque, e Amaleque perseguiu o povo de Israel quando saiu do Egito no tempo de Moisés. Aí Deus diz, me lembrei, chegou o tempo de você cobrar. Aí o texto diz, vai, pois agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e não perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até a os de peito, desde os bois, as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Deus diz, vai
e destrói tudo. Eu te pergunto, Saul fez isso? Não. Você entendeu? Deus dá a ordem a um rei, e aquela ordem não era uma ordem simples. Aquela ordem é uma lei. Você sabia? Está na legislação do Torá. Está na Bíblia esta ordem. Quer ver onde está essa ordem? Deuteronômio capítulo 25. Veja com você mesmo. Vamos, abra a Bíblia. Deuteronômio 25. Isso aqui foi Moisés que citou. 25, versículo 17 ao 19. Deuteronômio 25. (17 ao 19). Olha que Deus diz. Deus, aqui é Deuteronômio, é um livro onde as leis são repetidas. Isso aqui é uma repetição. E olha o que Deus diz. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíras do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti. Estando tu cansado e afadigado e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra do Senhor teu Deus, te dará por herança para possuí-la. Então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Entendeu? Você entendeu? Uma lei. Deus dá uma orientação, irmãos, o peso disso. Se os irmãos puderem entender esse texto aqui. O peso disso é imenso. Deus falou isso para Moisés, para passar os povos de Israel. Quando você chegar na terra da sua herança, quando eu tiver te dado paz a todos os teus inimigos, lembra-te de Amaleque e apaga ele da existência. E não se esqueça disso. Quando chegou o tempo, aí Deus diz a Saul, eu me lembrei. Deus não se esquece. Mas Deus está dizendo assim, olha, chegou o tempo da cobrança, Saul. Agora, ouve o Senhor teu Deus. Você percebe que aqui é uma orientação muito séria. Deus está mandando Saul tomar uma atitude, mas a orientação é séria. Ouve, não falha nisso, não peca nisso. Isso aqui é uma coisa séria. Quantas das vezes Deus fala conosco coisa séria e às vezes nós cochilamos na orientação divina. Mas não cochile, não durma, não vacile. Se eu deixar de ouvir Deus, a orientação de Deus, vai vir uma complicação bem maior no futuro. Aí Deus está dizendo, me escuta, eu estou falando contigo. Se tu não tiveres cuidado, haverá complicação no futuro. Haverá problemas no futuro. Então Deus está nos preparando nesta noite. Deus está nos reservando nesta noite. Deus está dizendo, eu te protejo. Eu guardo a tua vida. Agora faz a tua parte. Faz a tua parte. Vai e faz aquilo que eu já tenho te dito. Ouve a minha voz, Israel. Escuta o Senhor teu Deus. Aleluia. Você vai ter que destruir Agag, os amalequitas. Você vai destruir tudo, não vai deixar nada. Muitas das vezes, a Amalequita aqui, irmão, simboliza tanta coisa. Simboliza coisas que não matamos ainda. Coisas que Deus manda a gente matar, a nossa carnalidade. É verdade. Carnalidade, resistência ao Espírito Santo, atitudes que Deus não se agrada. E fazemos de maneira parcial e deixamos o resto. Mas nesta noite Deus está dizendo, a vitória que eu quero te dar é completa. Quem pode dizer amém? É completa a vitória. A vitória que eu quero te dar é completa. Não alivie para Agag, não. Porque Agag pode parecer bonzinho, mas na verdade, Agag só espera uma oportunidade para me derrubar e para te derrubar. Nós estamos debaixo da palavra. Não tem ninguém aqui acima da palavra. Se nós não tomarmos cuidado, Agag ataca a gente. O nosso maior inimigo não é o diabo.
É nada. Porque Jesus já o venceu. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. A Bíblia diz, Deus conhece os que são seus e o diabo não pode lhe tocar. O diabo não pode tocar em você. Você entendeu isso? O diabo não pode. Para tocar num crente, ele tem que pedir permissão. Porque você tem um selo do Espírito Santo. Você tem a marca de Deus. Mas existe um inimigo que está sendo tratado hoje aqui pela palavra. A gente. Nós mesmos. Sabia, irmão? O que diz o apóstolo Paulo? Miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo mortal? Pois quando eu pensei em fazer o bem, o mal eu já tenho feito. Não é assim. Às vezes a gente tenta até acertar. Ou não é assim? E a gente faz cada coisa às vezes. Que a gente, quando o tempo passa, depois tem, rapaz, se eu soubesse eu não tinha feito. Não é? Mas, meus irmãos, sabe por que eu me alegro? Sabe por que eu me alegro? Porque eu vejo Deus agir na nossa vida, agir na minha vida, agir na vida da igreja. Eu vejo Deus amadurecer a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Você está ouvindo essa palavra? Eu sei que você está entendendo. Deus quer que eu tenha cuidado. Entenda por este ano. Deus é um pai que quer que nós tenhamos cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado. E Saul não teve. Meus irmãos, Saul foi ungido. Saul tinha uma coroa na cabeça. Saul tinha exército. Saul tinha poder. Mas não conseguia se dominar. Tinha tudo e não conseguia se controlar. Como é que pode? Ao ponto de querer sacrificar seu filho. Aí, Deus dá uma ordenança e ele não faz isso. Você quer ver que ele não faz? Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo número 15, versículo de número, deixa eu ver, 8 ao 9. Vamos voltar para 1 Samuel. 1 Samuel. Faltam 13 minutos. Versículo 8 ao 9. Olha o que o texto diz. 15, 8 ao 9. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, ó para aí. E o melhor das ovelhas, das vacas, e a segunda sorte, e os cordeiros, e o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, desprezível, destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrepende-me haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Você percebeu? Deus dá uma ordem. Irmão, que ordem era aquela? Aquela ordem está inserida na Torá. Aquela ordem está escrita, expresso, séculos atrás. Estamos falando de um mandamento escrito há séculos. E o homem quebra isso. Meu Deus. É não ter noção. Meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Mas quando ele viu as ovelhas, como ele viu a riqueza, então ele relativizou o mandamento de Deus. O mandamento mas não mais teve peso no coração dele. É aquela pessoa que muitas vezes não sente o peso da palavra de Deus. Ela perdeu a sensibilidade. Para ela desobedecer é normal. Os irmãos estão entendendo? Veja que risco. E Deus deu uma orientação e ele perdoa. Agora, pensa um pouquinho. Vamos lá. Ele queria matar o filho. Por quê? Porque o filho desobedeceu a ele. Mas perdoou o inimigo de Deus. Se não estou entendendo onde tu quer chegar. Como é que tu queres matar o teu filho? Estou falando Saul. Como é que Saul quer matar o filho por uma coisa assim que não foi pecado nenhum? Ele não transgrediu nada.
não tem pecado na vida de Jonatas, mas perdoou o inimigo do povo de Deus há séculos. Como é que pode? Você percebeu que esse homem não está bem? Não está bem. Às vezes, tem crente que por qualquer coisa, ele deixa Jesus, ele toma a atitude errada, ele vai na contramão do céu. É verdade. Por qualquer coisa, para. Por qualquer coisa, ele inverte. Deus manda ele fazer uma coisa, ele inverte outra. E às vezes Deus fala ao coração desse crente. Deus fica falando no coração dele, e esse crente resistir na voz de Deus. Mas nesta noite, glória a Deus, não é o caso da sua vida. Você tem ouvido a voz de Deus. Você tem escutado a voz do Senhor. Aleluia! Deus tem cuidado da tua vida. Mas perceba que o pecado enlouquece. O pecado enlouquece. Enlouquece. Olha, a gente vê cada gente tomando cada decisão maluca. Cada decisão que você diz assim, mas rapaz, fulano, ou não é assim? Muitas das vezes a gente vê coisa que a gente se assusta. Eu nunca imaginaria que fulano ia fazer aquilo. Mas como é que pode? Mas sabe o que é, irmão? Ele perdeu a sensibilidade da voz do Espírito Santo. Mas eu louvo a Deus que a igreja tem ouvido a voz do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, é perigoso, olha, é perigoso. Resistir a Deus é perigoso. Desobedecer a Deus é perigoso. Tem consequência. Tem consequência. E nós vemos aqui no texto, versículo 10, veja aí, versículo 10 e 11 do capítulo 15. Pastor, o senhor está lendo tanto texto hoje, mas é porque é a palavra de Deus. 10 e 11 do capítulo 15, olha o que o texto diz. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrepende-me haver posto Saul como rei. Deus se arrepende, Deus se angustia. Aí nós vemos aqui o texto, versículo de número 12. De madrugada saiu Samuel para encontrar com Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Ele executou, irmãos, a palavra? Não. Ele não executou a palavra, mas na cabeça dele, está tudo certo. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Quando Deus disse assim, Saul se desviou de mim, Saul deixou de me seguir. Essa é uma expressão de dizer assim, ele está desviado, ele não me segue mais, ele não me ouve mais, eu falo, não me escuta mais. Saul perdeu o freio. É sério, irmão. É tão perigoso quando a gente perde o freio, viu? É ruim. Mas como é bom quando a gente tem um freio. Crente que tem freio é crente com saúde, e mental e espiritual. Olha, quando a gente tem freio é segurança. Amém, meus irmãos? Se você não tiver freio, é complicado. Um carro sem freio, vai andar. Quem é motorista aqui sabe. A pior coisa do mundo é andar no carro sem freio. É ruim, irmão. É complicado. Não dá, porque no freio você se defende, mas também defende outros. É ou não é? Agora, quando você perde o freio, você vai bater, olha, nos outros. Você vai se machucar e vai machucar outros também. E quando tem um crente assim, irmão, sem freio, ele atropela todo mundo. É verdade. Crente sem freio atropela todo mundo, irmão. Mas o mecânico, Jesus está aqui para ajeitar o freio de carro. Aleluia! O mecânico, Jesus está aqui para ajustar o freio de crente. Dizer, oh, vamos colocar o freio, meu filho. É verdade, irmãos.
É muito ruim quando o carro, ó, e às vezes o freio está fundo, aí você fica procurando o freio, e você perde o freio, o coração acelera, você perde o controle, porque você está sem freio. Mas nesta noite, meu irmão, Jesus é mecânico por excelência. Ele troca os freios de crente, o carro sai novinho, e o crente vai com cuidado, ó, freando, devagarzinho. Louvado seja no nome de Jesus. Como é bom ter autodomínio. Freio ou nosso autodomínio? Até nas palavras, a gente tem que ter freio. Porém, aqui para encerrar a ministração da palavra, eu tenho 5 minutos, nós vemos que ele diz que executou a palavra do Senhor. E no versículo 15, olha o que ele diz, 15:15. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e as vacas, para oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Aí, vê o que Samuel diz. Espera, que eu vou te declarar o que o Senhor me disse. Enviou-te o Senhor, versículo 18. Vamos ler o 17. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei de Israel. Aí eu vou explicar isso aqui para você. Olha o que ele quis dizer. Tu te lembra que tu era pequeno, que quando eu te chamei tu tinha medo? Tu te lembra que tu se escondeu para não ser apresentado? Que tu era humilde? Tu te lembra, Saul, que tu se achava pequeno para ser rei? Eu me lembro que no início, há 2 semanas, 3 semanas atrás, eu disse aqui que Saul, ele se escondeu para não ser apresentado. Ele não se achava preparado para ser rei. Ele era humilde. Humilde. Aí ele disse assim, e não foste cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei. Aí ele informou a Saul e disse a ele, tu te lembra que tu se achava pequeno, mas Deus te ungiu rei, Deus te colocou nesse trono, versículo de número 19, 18, enviou-te o Senhor a este caminho. Sabe o que quer dizer? Deus te direcionou para tu executar essa tarefa. E disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até os aniquilares. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor. Aqui ele cita o chamar de novo. Quando ele diz, porque, pois, não deste ouvido, ele está dizendo, porque você desobedeceu, sabendo da orientação. Porque você não subjugou a vontade daquele que te colocou em cima. Por que você fez isso? Versículo de número 20. Então disse Saul a Samuel, versículo 19, pois porque não desse ouvido ao Senhor, antes voasse ao despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Você percebe que ele diz, não, Samuel, eu fiz o que Deus mandou. Não, não fez. Você percebe que agora ele está batendo de frente com o profeta. Você percebe que Deus diz a ele, e ele está dizendo, não, Deus, eu fiz. Não fez. Você está com a cabeça onde, Saul? Você não fez. Você fez parcialmente. Deus tem tanto prazer em sacrifícios e oferta do que lhe obedecer. Você percebeu que aconteceu um negócio aqui? Eu vou dizer o que aconteceu. Sabe o que aconteceu, senhores? Ele pega a religiosidade, enfeita ela e desobedece com a sua religião. Sério. Porque ele diz, eu peguei para sacrificar, mas porque não matou o inimigo, que era uma lei para fazer. Eu obedeci a Deus, mas escondendo o pecado. Eu obedeci a Deus, mas passando a mão no pecado. Eu estou adorando a Deus, mas o pecado não trata. Eu estou servindo a Deus, mas o pecado está pendente. Deus não se engana.
presbítero já deu uma palavra aqui hoje. Deus não se engana. Nós devemos nos cuidar. Pastor, que palavra é essa, pastor? Ô, meu irmão, eu estou falando isso com tanto amor. Amém. Porque Deus quer ver a igreja saudável. Olhe, meus irmãos, quantas pessoas já estão aí engolindo, comendo gororoba da internet aí, cada coisa, as bolotas dos porcos da internet, cada mensagem demoníaca, Deus me perdoe. É verdade, crente comendo bolotas, crente comendo pipoca, mas aqui, aleluia, nesta noite, você come manjar do rei, coma do melhor. Aleluia, a igreja merece o melhor, merece o manjar do rei. Então não adianta. E tem pessoas que se vestem de religiosidade, mas passa a mão no pecado. E ele fez isso. Aí ele repreende. Eu encerro aqui as minhas palavras. Ele repreende tenazmente aquele homem. 15 e 23. 15 e 22, melhor. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício de que lhe obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, olha aí, opa, aí chegou num ponto interessante. A rebelião, você percebeu onde essa inconsistência bateu? Começou se escondendo, eu não vou atrás da jumenta não, era uma coisa tão simplesinha, e eu disse aos irmãos, meus irmãos, a palavra vai mostrar que esse negócio de Saul estar se escondendo, de ser inconstante nas coisas, vai revelar algo que nunca imaginei. Aquele menino, que um dia não queria ir atrás das jumentas, agora estava sendo um rebelde. Quem diria, irmãos? Quem diria que Deus pudesse ver um menino que ele levantou, um menino humilde, um menino bom, ser um rebelde? Eu sinto a gravidade desta palavra rebelião. Eu sinto o peso nela. Essa palavra rebelião é pesada. A palavra rebelião aqui é meri. Significa insubmissão no hebraico. Resistência deliberada a uma autoridade. Meus irmãos, olha, isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas sabe por que Deus está falando com a igreja? Eu vou dizer. Deus está falando com a igreja para que vocês ensinem seus filhos. Quem vem depois de vocês. Deus está dando uma estrutura aí, os irmãos. Se os irmãos estão entendendo, digam amém. Isso é uma estrutura. Você nunca vai esquecer desses ensinos. Os senhores não esquecerão. E isso vai blindar os ataques do adversário. Quem pode dar glória a Deus por isso? Isso vai blindar. É uma blindagem que Deus está colocando aqui. Deus está dizendo, estou colocando uma blindagem. Porque quando você estiver em casa, a palavra não diz, Deus diz isso não. Diz assim, assim, assim. Quando chegar alguém que você for discipular ela, você for aconselhar ela, você vai dizer, a palavra ensina assim, assim e assim. E o nome de Deus vai ser glorificado. Eu estou falando desse jeito, irmãos, para que os irmãos entendam, compreendam a importância, e tenhamos cuidado para não ser rebelde diante do Senhor. Porque ele diz, tu fosse rebelde, versículo de número 23, tu fosse rebelde, porque rebelião é pecado, de feitiçaria. Olha aí, sabe por que diz que é pecado de feitiçaria? Que é algo que é ocultismo, não vem de Deus. Ele está dizendo, essa rebelião aí é coisa maligna. Tem gente que acha que rebelião é uma coisa simples. É nada. Tem gente que acha que rebelião é coisa normal. É nada, não, irmão. É não, nunca foi.
O texto está dizendo que é feitiçaria. Feitiçaria é ocultismo. Traduzindo, é demoníaco. É demoníaco. Porque a rebelião começou aonde, irmão? Aonde começou a rebelião? No céu. E às vezes tem rebelião, não é só na igreja, não. Você pensa que é só na igreja, é? Casamento que se sustente. Não. Tem casamento que se sustenta como? A mulher enfrenta o marido, irmão, como fosse um homem. Bota o peito assim. Pelo amor de Deus, irmão. E os homens não estão mais falando grosso mais não. Perdoe minhas irmãs. Os homens hoje é um cuidado tão tremendo, é um cuidado. E as mulheres, cultura woke, ó, levantando a moral. Rapaz, eu vou dizer, viu, que situação do mundo hoje. Eu sei que vocês riem, mas vocês estão ouvindo, né, que eu estou dizendo, né? Minhas irmãs, com muito cuidado e muito amor, que eu tenho medo, sabe, irmãos? Eu não gosto de ferir, eu não firo princípios. Amém? Mas eu tenho que dizer isso, está uma coisa séria. Se deixar, irmão, o negócio inverte mesmo. Minhas irmãs, tenham cuidado com essa cultura woke. Tenham cuidado com aquelas mulheres que ficam dando recadinhos no TikTok. Aqueles recadinhos que as senhoras já sabem. Aqueles recadinhos de outras mulheres. Tenham cuidado nessas falácias. Quer aprender a cuidar da sua casa? Olha a palavra de Deus. Esqueça um pouco a internet, o TikTok, o Instagram e comece a olhar a palavra de Deus, a importância disso. Agora, também, os maridos devem amar suas mulheres. Né? Também, o marido deve amar, a mulher deve respeitar. Você percebe que a Bíblia diz, respeito e amor são diferentes? Mas hoje não é culto de casal, não. Eu vou deixar para o culto de casal. Aí vocês vão ver o que é bom. Amém? Aí vocês vão ver o que é bom. Mas eu quero trazer nesse ponto aqui, essa importância, esse cuidado da rebelião, porque é verdade. A rebelião pode estar dentro do lar. A rebelião pode estar no trabalho. A rebelião pode estar em muitos pontos que você sabe que Deus não se agrada e às vezes eu quero continuar fazendo. Aí eu encerrando, 23, encerrando aqui, o texto diz aqui, ó, 15 e 23 de 1 Samuel. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria. E porfiar é como iniquidade. E porfiar é como iniquidade de idolatria. Pelo que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, pelo que tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que tu não sejas reis. Então ele diz, porfiar. O que é porfiar? Porfiar é resistir a uma liderança. Você sabia? Porfiar é resistir uma liderança. É o líder passar uma orientação e você teimar naquela orientação. É o seu esposo dar uma orientação e você seguir contra aquela orientação. Eu não estou falando mandar, estou falando orientação. Amém, meus irmãos? Entenda a palavra. Amém? Muitas das vezes, no trabalho mesmo, o seu líder mandar orientação dentro do seu trabalho e você não querer seguir. Porque a Bíblia diz que no trabalho a gente deve servir os nossos senhores como ao Senhor. Os irmãos já viram isso? Como ao Senhor. E vós, senhores, também devem respeitar aqueles que trabalham também. Amém, meus irmãos? Então tenhamos cuidado, irmãos. Deus rejeitou Saul. Nós aí vemos que Saul, ele perde totalmente o controle. Nós vemos que ele chega no ápice. Só que na próxima semana, nós vamos ver o que acontece. A consequência disso. Deus rejeita ele totalmente. Depois a gente vai ver que demônio se apossa dele. Depois nós vamos ver que ele não enfrenta mais gigantes. Nós vamos ver, depois nós vemos que ele se suicida. Então, próxima semana é encerramento desse assunto, irmãos. E vai ter recheado de muitos pontos. Porque ele se suicidou. Porque ele não enfrentou o gigante. Ele tinha uma armadura e não quis enfrentar mais gigantes.
Porque ele ficou endemoniado, porque Satanás tomou aquele homem ficou perturbado, porque ele foi consultar bruxa. Já viu? Um homem que dependia de Deus, consultar bruxo. Tem crente que deixa de consultar a Deus para consultar demônios. Deixa. Mas isso é um estado avançado da fraqueza humana. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel.